Olá, uma ótima tarde para vocês aí ligados no Massa News Laivon. Hoje vamos falar, tá aqui, ó, do seu direito. São 4h03. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está entrando aqui. Nós vamos falar hoje de aluguel. Você sabia que nas maiores cidades brasileiras, pelo menos 20% dos imóveis são alugados? De cada 10, 2 não estão com os proprietários, né? Eles estão locados para um terceiro. E hoje nós vamos falar aqui dos direitos e dos deveres dessas duas partes aí, que estão todos descritos, estão todos normatizados na lei do inquilinato desde 1991. Aqui em Curitiba, só para você ter uma ideia, o preço do metro quadrado do imóvel alugado gira em torno de R$17. É um dos mais caros do Brasil. Tem uma lista lá feita por um departamento de pesquisa que revela que Curitiba tem um dos aluguéis mais caros do Brasil. Para ajudar a gente nesse bate-papo hoje, a gente recebe aqui no nosso Massa News Laivon o Fernando Strucker, que é advogado e colunista do Massa News. Ao lado dele, o Júlio Engel, que também é advogado e colunista do Massa News. E lá na nossa ponta, o Luciano Luz de Oliveira, que é advogado especialista em direito imobiliário, pós-graduado também em direito imobiliário pela PUC Paraná. E você sabe, né? Tá entrando na live, já compartilha, coloca o dedinho ali no compartilhar para que mais gente participe desse nosso bate-papo e faça pergunta. Tem um imóvel alugado? Tem alguma dúvida no seu contrato ou alguma coisa que não anda tão bem assim? É disso que a gente vai falar hoje. E para começar, acho que todo mundo quando vai alugar um imóvel, procura lá na imobiliária, vai fechar um contrato, a imobiliária ou o corretor pede. Que garantia você me dá para alugar esse imóvel? Quando a gente fala de garantia, a gente está falando do quê? Bom, acho que a primeira coisa a se falar é da caução, né? Existem na lei 4 modalidades de garantia que é possível instituir no contrato de locação. Então você tem a caução, que pode ser de bem móvel ou imóvel, ou inclusive em dinheiro, que é o mais comum, porque é líquido e é mais fácil de executar depois. Muitas vezes é o tal do cheque caução. Isso, exatamente. E até a gente depois pode falar com detalhes da caução, ela tem um limite de até 3 vezes o valor da locação, então não pode passar disso, não posso exigir 5 aluguéis como caução na questão do dinheiro. Tá? Agora, imóvel pode ser um imóvel maior, pode ser uma fazenda que você põe uma chácara ou um pequeno imóvel que você tenha, que possa garantir aquela locação. Tá? Aí, depois da locação, nós temos a fiança, que é a mais comum. Nós temos a cessão fiduciária de fundo de investimentos, é uma das modalidades menos utilizadas, né? Ela começou, a partir da nossa legislação, uma alteração legislativa de 2005. Como que chama? Cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. É só para aquelas pessoas que têm um fundo de investimento e, na verdade, você passa essas cotas para o terceiro, para quem está alocando. Fundo de investimento seria Tesouro Direto, Bolsa de Valor? Pode ser em Bolsa de Valor, etc. Então, como é mais arrojado, é para aquele inquilino que tem investimentos em seu nome, aí é mais incomum ser utilizado, né? Então, nós temos essas 3 principais, né, que são, e o seguro fiança, que vem sendo muito utilizado como substituidor da fiança, porque... Eu dei uma olhada até antes da gente começar esse nosso bate-papo para falar daqui a pouquinho desse seguro fiança, que nos fóruns, nos debates da internet, tem bastante dúvida de fato sobre o seguro fiança, como funciona, quem pode sugerir, eu quero colocar como uma garantia o seguro fiança. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Tem gente participando, gente entrando aqui com a gente. Que redundância, mas é isso que eu quis dizer. A Vera dos Reis Loureiro. Quem está aqui, levanta o dedo, dá uma curtida para que a gente possa mandar um abraço, possa mandar um salve aí para você que está participando da nossa live. E de todas essas garantias que a gente mostrou aqui no começo da live que o Fernando falou, qual delas é a mais segura? Ou não dá para falar em segurança numa questão como essa? Bom, veja, essa questão da garantia do contrato, ela é muito relativa, porque assim como o Dr. Fernando disse, a menos utilizada que a gente tem utilizado atualmente é a caução, no caso de, no máximo, 3 valores do aluguel, porque a lei limita a 3 aluguéis essa cobrança. Então, as imobiliárias ou os administradores de imóveis não têm utilizado muito essa garantia. Essa garantia na qual você se referiu, que é o seguro fiança, é que tem trazido para a gente o melhor retorno, né? Eu contrato como se fosse um seguro de carro? Como é que funciona? Exatamente. A gente passa uma ficha cadastral para a seguradora e a seguradora nos responde, com base nos quesitos que elas nos determinam,
um valor que vai ser agregado ao valor do aluguel. Então, esse valor que é pago todos os meses serve para uma garantia no caso de rescisão de contrato. E quem pode sugerir o seguro fiança, então? Já que é um assunto novo, ainda está sendo descoberto ou ficando popular, quem pode sugerir isso? Eu estou indo alugar um imóvel, me ofereceram um cheque calção, mas a minha corretora ofereceu o seguro fiança. E a minha corretora de seguros, né? A minha imobiliária nunca tocou nesse assunto. Quem que pode sugerir isso? Então, as imobiliárias elas são obrigadas a aceitar ou não? Não existe uma obrigação. Na verdade, a imobiliária ela fornece ao cliente essas 4 opções de garantia e é o cliente quem opta por uma dessas garantias. Até complementando, lembrando que como a locação ela é um contrato, então você pode chegar num acordo. Existem sim situações em São Paulo, do meu conhecimento, que algumas imobiliárias não trabalham, digamos, com algumas modalidades de garantias porque os clientes não gostam. Os clientes deles são os proprietários dos bens, né? Então, além de você lidar, no caso da imobiliária, com proprietários e inquilinos, você tem 2 espécies de clientes. Às vezes o inquilino quer uma facilidade de ter o seguro, porque ele paga e não precisa correr atrás de um fiador, que hoje muita gente tem medo, né? Já está bem propagado isso no mercado, é senso comum de que ser fiador é um problema. Depois a gente pode entrar em detalhes. Vamos falar de fiador, porque as pessoas elas se batem muito, né, para conseguir um fiador. Exatamente. E aí vai para o seguro. A imobiliária pode sim negar de acordo com o interesse do proprietário. Às vezes o proprietário não quer correr o risco, etc., ou ele prefere uma fiança. Mas aí é muito, como é uma vontade, se a vontade do proprietário não é aquele tipo de garantia, ele pode negar e ele não é obrigado a contratar com aquela pessoa. E vocês falaram de muitas garantias aí, que você pode ser o cheque calção, a conta, enfim, um bem imóvel ou não. O que eu posso, além de imóveis, usar como garantia? Por exemplo, posso deixar o meu carro como uma garantia desse imóvel que eu estou alugando? Pode utilizar bens móveis também. E se eu vender esse carro? Então, quando se pega uma garantia de bens móveis, no caso de veículo, o contrato deve ser registrado junto ao órgão de fiscalização de veículos, no caso do Detran. Então, a pessoa que vai comprar o seu carro, respondendo a sua pergunta que você quer vender, ele vai ver que lá está gravado que aquele carro serve como garantia do contrato. Mas aí eu posso substituir, vendi o carro que está como garantia, eu tenho a possibilidade de aí substituir esse bem móvel? Tinha o carro A, comprei o carro B, eu posso colocar o carro B? A garantia ela se estende àquele que comprou. Uhum. Então, agora, se o veículo se perder, por exemplo, você como locatário, você tem a obrigação de informar a imobiliária, no caso o locador, para que você substitua em 30 dias aquela garantia que você deu. Ah, é possível? É possível, sim. E não quer dizer, assim, eu estou dando uma garantia, mas não quer dizer que essa garantia será utilizada, é só no caso de não pagar. A garantia é usada para casos como não pagar o aluguel, não cumprir e não honrar o contrato? Avarias no imóvel, então devolveu o imóvel e tinha danos, né? Algumas imobiliárias cobram o chamado TCI, que é a taxa de conservação do imóvel, né? Ou FCI também, Fundo de Conservação do Imóvel. Fundo de obra? Exatamente. Não é de obra, é justamente uma taxa que é cobrada a mais do aluguel, no contrato de locação, não tem a ver com as taxas condominiais, etc., que isso vai para a imobiliária e ela reserva lá. Que é para fazer um reparo no final do exatamente. contrato. Então, quando se tem esse fundo, se recomenda sempre que tenha uma vistoria de entrada, né, doutor? Para realmente você comparar como você entregou o imóvel, como recebeu e depois como devolveu. E tendo avarias, aí pode ter a garantia para o locador, que vai pagar ele, remunerar ele por esses danos que ele teve que fazer, recuperar no imóvel, né? E as garantias, elas valem por quanto tempo? Elas valem de acordo com 1 ano de contrato? Até a entrega das chaves. A lei diz bem claro, antigamente era até o término inicial do contrato, né? E depois renovava até a garantia. Isso, exatamente. Então, era uma briga muito comum, e ainda é, o fiador falar que ele não responde depois que o término do contrato lá previsto, vamos supor, para mês que vem, terminou a locação, ele não quer responder mais. Ele acha que ele está livre daquela obrigação. Mas não está. Até entregar as chaves, segundo a lei, você é obrigado a ser o garantidor no caso da fiança, né? Porém, ali numa situação como seguro-fiança, ela pode ser extinta, né? Eu acredito que ela tem um prazo de duração ali de 1 ano. Normalmente o seguro é 1 ano, né? É de validade, você tem que renovar. Tem que renovar. Exatamente. E também aquela hipótese de perda, por exemplo, de uma garantia, como ele disse, do bem, né? Exatamente. Mas o fiador, que é o mais importante, é até o término da locação. Né? Isso. E já que a gente está falando de fiador, é um assunto até mesmo polêmico quando se fala em aluguel, né?
O que se entende por fiador? A pessoa que está chegando aqui, às vezes, sempre se depara lá assim, tem imobiliárias que colocam, precisa-se de fiador, outras, não é necessário fiador. Aí quando é necessário fiador, tem essas outras possibilidades, né? O seguro-fiança, a própria cheque-calção e tal. E o fiador, qual que é o papel dele, a responsabilidade dele nesse imbróglio todo aí? Bom, o fiador, ele garante pessoalmente que caso haja uma inadimplência contratual por parte do locatário, ele vai ser responsável. Normalmente, quando existe um contrato ali com fiança, o fiador, é exigido também que o fiador, de fato, tenha uma propriedade para garantir o pagamento dessa dívida. Pelo menos uma propriedade, né? Quitada, né? Com certeza. Essa é uma... bom, é o que eles chamam de análise de crédito, né? Que a imobiliária acaba fazendo toda essa análise de crédito do fiador, para ver se é um fiador bom ou não, né? Você pode ter um fiador que não tenha patrimônio, não existe vedação a isso. Só que para o locador não é interessante. Então a imobiliária faz, na verdade, um papel de diligência ali para verificar se esse fiador, às vezes exige imposto de renda do fiador, para verificar se ele é idôneo. Inclusive, uma hipótese para você exigir que troque o fiador, sob pena de rescindir a locação, é caso o fiador se torne insolvente. O que é isso? Não tenha mais bens. Então, ele liquidou os bens, vamos supor que seja um empresário, esvaziou todo o patrimônio dele e aquele fiador, na verdade, não é uma garantia. Então, você pode exigir que o inquilino substitua. O locatário pode exigir... O locador, como ele está no risco, exige do inquilino. Exatamente. Aqui, ó, o Gleison Rocha está fazendo uma pergunta que é bem interessante, é uma dúvida acho que comum, né? É legal o repasse do IPTU para o locatário, mesmo ele não sendo proprietário do imóvel? Veja, essa é uma boa pergunta. A Lei 8.245, ela diz que os impostos, eles são devidos pelo locador, desde que isso não esteja gravado em contrato. Ou seja, se no contrato de locação informar que é o locatário quem deve pagar o IPTU, então cabe a ele o pagamento desse imposto. Não é ilegal? Não é ilegal. Na verdade, é um acordo, às vezes, mal firmado. Na verdade, é o contrato, o locador transmite esse pagamento ao locatário através do contrato. Então, se ele assinou aceitando o pagamento do IPTU, cabe a ele o pagamento. Não só o IPTU, como outras taxas também. Fechado aí. Então, você que está chegando, entrando agora, bastante gente na nossa live, Alessandra Catarina Hipólito, a Jocelina Ross, Lucas Sidor Herdet, Daiane Mendes, Neumann Nogueira, Jéssica de Oliveira Luna, Ana Maria Colasso, um beijo para você, viu, Ana? O Fernando Machado também, apresentador do SBT News lá em Florianópolis, assistindo a gente aqui na nossa live também. Grande abraço, Fernando. Estamos aí, estamos juntos na nossa rede SBT. Quem que pode ser um fiador? Só familiar ou um amigo também eu posso... Qualquer pessoa, né? A ideia da fiança, assim, até como o Dr. Júlio estava comentando, é de ser uma garantia pessoal. Então, no direito você tem duas espécies de garantias. Ou as reais, que são bens imóveis, né? Que daí você tem que fazer uma caução, justamente como o Dr. Luciano mencionou. Você tem um custo, porque você tem que levar a registro. Então, a imobiliária tem que fazer essa diligência de registrar a caução no Detran, ou se for um imóvel, tem que registrar na matrícula do imóvel para não vender aquele imóvel que está dado em garantia. E na fiança tudo isso se torna muito mais simples, porque basta uma assinatura. Entendi. Então você assina e todo o patrimônio daquele fiador, salvo o bem de família dele, onde ele reside, responde pela dívida. Não, inclusive o bem de família. Né? Inclusive. Essa discussão é justamente... Se você a discussão do STF. É uma discussão muito grande, porque o bem de família ele é protegido pela Constituição Federal. O que isso significa? Se eu sou devedor de alguma dívida normal, né, ordinária, e eu não pago, podem executar todos os meus bens, podem leiloar todos os meus bens, menos onde eu resido, para proteger minha família, onde eu moro. Por isso que o fiador é tão tabu assim. Só que o fiador não tem essa garantia. Então, até para gerar um estímulo no mercado, porque alguém tem que pagar a conta. E segundo o nosso ordenamento aí jurídico, sobrou para o fiador. Exatamente. E aí o fiador, sei lá, desse dia assim, veio um colega, Eduardo, você pode ser meu fiador? Tá bom, topei ser o fiador dele. Eu posso desistir no meio do caminho? O fiador pode, sei lá, no meio do nada, falar, pô, não quero mais. Sim. Quer dizer, bom, ele pode desistir, né? Mas parece que tem um prazo de 120 dias alguma situação... que ele fica obrigado ainda depois da desistência, né? Via de regra, ele conseguiu outro, talvez? Ele se obriga até o final, né? Então, via de regra, se obriga até o prazo do contrato, no mínimo. Agora, vamos supor, teve um aditivo contratual em que ele não participou, mudou o valor do aluguel, né?
eu, fiador, eu não me obriguei a honrar um aluguel de que era 5 mil, virou 8. Isso compromete muito mais o patrimônio, né? Então, isso viola, assim, entende-se que viola o direito dele e aconteceu um novo contrato, digamos assim, porque ele foi editado sem a presença do fiador. Entendi. Então, aí ele pode se exonerar. Ou em situações, por exemplo, muito comum, um casal que tem alocação, locatários, inquilinos, e o fiador conhece só o marido. Aí é irmão do marido, vamos supor. E ele é fiador do marido que está no imóvel, só que o marido falece e só sobra a esposa, que é a antiga cunhada. Então, o fiador ali até pode, existe essa discussão, porque na lei fica aberto, né? Mas existe a discussão de como a fiança ela é pautada na confiança. Se ele confiava no irmão que faleceu, eu poderia daí pedir exoneração, permanecendo esse prazo que o Dr. Júlio mencionou, 120 dias responsável pelas obrigações. Então, hoje eu notifico a imobiliária dizendo que eu não quero mais ser fiador, porque teve alguma das hipóteses legais. Eu permaneço responsável por 120 dias. Então tá aí, respondendo sobre fiador, gente aqui também citando a questão do fiador, Daniele Wojciechowski, Nelson Dias, Rosângela Fernandes pedindo um abraço para ela, um grande abraço para você, Pedro Marcelo Oliveira está aqui com a gente também, a Sandra Klein, a Regiane Rodrigues também está aqui com a gente, o José Ari Ferreira perguntando o seguinte, no caso do cheque calção, o proprietário, ou do depósito calção, né? O proprietário ele tem que devolver para o inquilino no final esse valor? A gente não trata como cheque calção essa garantia, a gente trata como calção, que são no máximo 3 vezes o valor do aluguel. Esse valor é depositado numa conta e ele tem o rendimento da caderneta de poupança. No final do contrato, na sua rescisão, é verificada a condição do imóvel. Se esse contrato for rescindido de forma tranquila, esse valor é devolvido ao locatário. Até com a correção. Corrigido, exatamente, corrigido pelo índice da poupança. Aqui, a Rosane está perguntando aqui, cadê? Perdi a Rosane. Tá aqui. Rosângela Rodrigues, tudo bem com você? Um abraço. E a Rosane Correia. Contrato comercial, ele pode ser assinado, fechado apenas anualmente? De 12 em 12 meses? Pode. É isso que você está perguntando, Rosane? Só para... Não existe prazo mínimo de contrato, nem residencial, nem o comercial. Então, cabe às partes acordarem o tempo. Quando eu vou fechar um contrato, a imobiliária pede mínimo de 12 meses. Isso é legal ou ilegal? Não, é legal, é legal. O locador, às vezes, não quer alocar por 6 meses, para não ter... É uma opção. É uma opção facultativa. dele. Isso, exatamente. Até complementando um pouco, para quem é empresário e tem locação comercial, é importante, até prevendo as condições da lei, no artigo 52, se não me engano, você ter um prazo de 5 anos, se você for o empresário que está no imóvel, porque aí você consegue, cumprindo esses 5 anos de contrato, desde que seja 3 deles na mesma atividade, você renovar a locação. Vamos supor que você comprou o imóvel e ele valorizou aquele ponto. Aqui em Curitiba nós temos a rua Vicente Machado ali, que é muito interessante comercialmente, e ela simplesmente se mostrou um lugar muito atrativo. Sim. E quem tinha contrato menos de 5 anos não consegue renovar a locação caso não tenha mantido a atividade ali durante esse período, tenha um contrato escrito por prazo de 5 anos, sendo 3 anos na mesma atividade. Então esse é um direito que se dá hoje pro inquilino proteger o ponto dele, né? Então você consegue renovar por o mesmo período. Então tá aí. Por exemplo, o Marcelo Feck deve ser torcedor, deve não, né? Com certeza é torcedor do Fantasma de Ponta Grossa. Abraço para você aí, Marcelo. Contrato em cartório e registrado tem valor para caso de não pagamento de aluguel? Olha, independente do registro em cartório, o contrato, uma vez escrito, existe até, né, doutor, o contrato verbal, o que a gente não recomenda. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Como é que a gente tem garantias num contrato verbal, por exemplo? Através de testemunhas. Testemunhas. É que daí, assim, num contrato verbal, o contrato fica um pouco mais fácil de haver complicações, né? Ele fica muito mais frágil. O contrato escrito, ele não necessariamente tem que estar registrado em cartório. A gente preza por registrá-lo ou então reconhecer a firma daqueles que estão assinando, mas esse não registro não altera o conteúdo do contrato, é um contrato perfeitamente válido. Então tá aí. Mais gente perguntando aqui com a gente, na verdade as pessoas estão agradecendo. O José Ari Ferreira agradecendo a resposta, a Rosane Correia a mesma coisa, Roberta Sócio está aqui com a gente, a Shirley Junqueira também participa aqui com a gente dessa nossa live sobre aluguel.
Vamos passar agora para um outro tópico, que é, por exemplo, assim, loquei o imóvel, você aí que está na nossa live também locou, e aí eu faço uma obra de estrutura ou faço uma obra para melhorar até mesmo a condição dentro desse imóvel. Eu posso descontar essa obra do aluguel, por exemplo, ou isso tem que ser muito bem acordado com o dono do imóvel? A princípio, não. Você não pode, pelas próprias mãos, que a gente chama, fazer a justiça que você entende correta. Então, eu gastei, vamos supor, 20 mil para obras que eu precisei aqui e vou descontar do aluguel. Na verdade, você vai ter o crédito disso se for uma benfeitoria necessária, que a gente chama. Existem 3 tipos de benfeitorias. Não é qualquer obra que você tem direito a ser Quais são reembolsado. elas? 3. Então, útil, né, que é para o uso do bem, você melhorou o uso dele, isso só é indenizável, ou seja, você consegue ressarcir se tiver autorização para você fazer. Para ficar mais claro, assim, o que seria essa útil? Assim, dá para a gente Você citar fez alguma coisa? vamos supor que você... Trocou o telhado. Trocou o telhado, por exemplo. Exatamente. Não era necessário, mas você melhorou, vamos supor que colocou calhas e etc. Então isso facilitou o uso do bem, melhorou, etc. Com isso, você tem que ter autorização, tá? Para fazer essas benfeitorias que não sejam as necessárias. As necessárias são justamente aquelas que você precisa realmente fazer. Essas necessárias, via de regra, não precisaria de autorização, mas os contratos em geral, eles pedem que mesmo assim tenha autorização. A lei excepciona, se tiver uma urgência, destelhou a casa, você tem que pôr a telha de novo, senão vai perder. Você pode fazer sem autorização. Você pode fazer e depois você tem esse direito, o teu crédito, mas você não pode simplesmente compensar. Paguei depois. Esse mês eu não te paguei porque eu troquei o telhado. Isso Exatamente. É muito comum porque é uma forma de negociação. Para você compensar, ninguém tira do bolso e consegue equivaler. Mas isso é um acordo que tem que ser feito. E aí tem as benfeitorias que são chamadas de voluptuárias, que são aquelas só adorno. Então, piscina, colocou gesso no apartamento, isso tudo não é indenizável via de regra. Não é um direito, mas não é um direito. Se o dono do imóvel resolver autorizar, beleza. Exatamente. Então, vou pôr gesso em todos os cômodos da casa porque isso valoriza e você vai ter um benefício na locação. Então, a gente sempre recomenda que negocie antes, né? Já fale com o locador para justamente você abater um pouquinho do aluguel, não pagar no fim do ano o último aluguel e com isso ter um acordo. Mas sempre que for fazer uma obra, se ela não for urgente, negocie antes para não ter esse problema depois. E a gente já que está falando de obra aqui, você que está chegando agora no nosso Massa News Live On, hoje nós estamos falando dos direitos e dos deveres de quem aluga um imóvel, tanto para quem paga para usar o imóvel, quanto para aquela pessoa que compra o imóvel e coloca à disposição de um terceiro para fazer o uso desse imóvel. Muita gente participando com a gente, nossa live aqui, o Tiago Alves dos Santos falando que essa pergunta que nós acabamos de responder é a pergunta que ele estava com dúvida em casa. Marcos Santos também está aqui com a gente. Valeu vocês todos. E uma coisa importante também, falando de aluguel, é a tal da vistoria, né? Tanto quanto você entra e documentar direitinho, como quando você sai, né? Não sei se o doutor quer. A parte da vistoria nós entendemos que seja tão importante quanto o contrato, porque a lei diz que o inquilino ele deve cuidar do imóvel locado como se seu fosse. Então, quanto mais detalhado for essa vistoria de entrada, melhor será a rescisão do contrato. Então, na rescisão do contrato, haverá uma vistoria de entrega de chaves e de saída do imóvel, e o imóvel tem que estar de acordo com a vistoria de entrada. Então, se não fizer uma vistoria, como provar depois que o imóvel estava daquela forma? Isso é muito importante, até a vistoria é extremamente detalhada, né, doutor, com fotos, se possível, porque é muito comum ver, às vezes, uma folha de vistoria dizendo que as paredes estão em bom estado, as tomadas estão no devido lugar e etc. Então, não existe detalhamento, você não consegue ver realmente se a pintura ela descascou ou não. Enfim, tudo isso tem que ser muito bem colocado, porque senão até para o locador é um problema e para o inquilino também. Às vezes ele diz que fez uma obra e o locador diz que já tinha, né? Fez uma pintura e já era aquilo. Então não consegue ninguém lutar pelos seus direitos judicialmente, nem fazer um acordo. E uma coisa que é sempre bom deixar claro é que você que aluga um imóvel, peguei o imóvel de um jeito, eu tenho que devolver ele da mesma maneira, né? Da mesma maneira. Mesmo que você coloque coisas para melhorar, mas o mínimo é devolver como você pegou, né? Pintado, limpo, enfim. É isso que o doutor tinha falado a respeito das obras, né? As úteis, as necessárias e as voluptuárias. As obras voluptuárias, se o inquilino quiser retirar essas obras no final do contrato, ele pode retirar, desde que o imóvel esteja
exatamente da forma como ele pegou no início do contrato. E essas obras, as necessárias e as úteis, como bem explicado pelo doutor, elas, em muitos momentos, elas acabam se misturando as suas características. Exato. Então, é muito bom estar bem pontuado no contrato que deve haver a cientificação e a autorização do locador para que aquelas obras sejam realizadas. Outro fator que gera dúvida nas pessoas é sobre as obras no condomínio, né, no prédio. Estou morando num prédio e do nada resolvem trocar a cor da fachada ou fazer um detalhe novo na fachada do prédio. É uma obra que vai ficar para o condomínio. Esse gasto, é responsabilidade do inquilino ou do proprietário do imóvel? Via de regra, né, você tem duas formas, duas categorias. As obras de reforma são ordinárias e as extraordinárias, né? Então, e além disso, o fundo de reserva. Então, vamos supor que seja uma obra que vá trocar a calçada, né? Trocar por uma calçada melhor, ou o exemplo do gesso é muito bom, porque ele retrata justamente deixar um enfeite, vai valorizar um pouco o prédio, vai ser uma perfumaria. Isso tem se entendido que seja obrigação do locador. Tá? Só que tudo você precisa ver no contrato, como é que ficou estipulado. Eu entrei no imóvel e não tinha isso no contrato, porque na época que eu entrei, sei lá, o prédio estava bonito, mas do nada resolveram, vamos mudar a estética do prédio. Via de regra, o locador. Agora, o fundo de reserva, que é o mais comum, né, é do locador também, porque essas obras elas podem vir a ocorrer depois. Obras que são corriqueiras, que precisam ser feitas agora, uma caixa de água, uma limpeza que seja anual, que seja previsível, ela é ordinária, portanto, a obrigação do inquilino que está usufruindo do bem. Sim, é a coisa momentânea, né? Isso, instantânea. Exatamente, mas como o doutor falou, existem situações que são muito complicadas, porque pode-se entender das duas formas, né? E aí que você precisa ter um contrato bem feito. O contrato bem feito, ele vai prever as situações ou pelo menos ter um procedimento de como se proceder, né? A Shirley Junqueira pergunta aqui na nossa live sobre, em relação, por exemplo, lâmpadas, chuveiros, torneiras, isso daí, já devem estar no imóvel quando eu alugo ou não é obrigação do dono do imóvel deixar essas coisas à disposição das pessoas? Via de regra, você tem que entregar, pela lei, o imóvel em um estado de uso e habitação. É esse o termo. Tá. Então, ele tem que servir para aquilo que ele se destina. Claro que você pode alocar um imóvel que esteja num estado, digamos, ruim, mas desde que tenha uma ciência do inquilino. E, normalmente, até na crise agora, tem se negociado muito assim, né, doutor? Eu faço as obras e eu fico com um ano de bônus aí sem pagar aluguel. Mas aí é uma ciência prévia de que o imóvel não está em condições. Mas, via de regra, você tem que ter essas condições mínimas, né? Não existe uma previsão legal dizendo o que tem que estar no imóvel, não. Porque você pode até pensar, a habitação, você pode habitar lá, mas você tem que pôr a torneira, etc. Não existe uma infração direta à lei aí. Então, por isso que o contrato tem que estar bem feito. Shirley, espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, viu? E a Rosani Correia pergunta novamente aqui sobre, por exemplo, o inquilino resolveu desocupar o imóvel. Ele tem que avisar com quanto tempo de antecedência para o dono do imóvel? Com 30 dias de antecedência. Para ter validade, 30 dias, mesmo quando o contrato seja de boca. Aí depende do que você... Aí entra na fragilidade do contrato, né? Esse 30 dias de antecedência é justamente para que o locador possa se preparar para essa rescisão do contrato. Uhum. Ela não precisa obrigatoriamente ficar 30 dias no imóvel, mas ela tem que ter esse prazo de 30 dias de antecedência de aviso. Alguns contratos até prevêem 60 dias para ter a mudança e conseguir a imobiliária, por exemplo, encontrar outro inquilino e o locador não ficar com o imóvel vazio. Né? Às vezes a família depende da renda daquele imóvel e uma rescisão abrupta vai cortar, digamos, os rendimentos da família que loca aquele bem. Sim. Então se prevê um contrato maior até para fazer as reformas necessárias, pintar, colocar a torneira, colocar o que falta, né? Última pergunta aqui, a Sandra Klein pergunta a seguinte: o proprietário pode pedir o imóvel alegando que vai morar e aí logo na sequência colocar para alugar novamente, só que com um preço mais alto? Essa questão de rescisão aquela coisa do contrato, jeitinho, né? Da rescisão de contrato funciona da seguinte forma: o locador ele não pode, em nenhuma hipótese, requisitar o imóvel para si, dentro do prazo estabelecido em contrato. Uhum. Então é muito importante. Para si, não? Não, em nenhum momento o locador pode requisitar o imóvel. A não ser no caso de desapropriação ou no caso de uma obra que o poder público... Ou vender, talvez. Ou também não? No caso de venda, ele vai ter que dar preferência ao inquilino. Oferece para o inquilino. Se o inquilino não quiser, aí ele pode pôr à venda.
Isso, ele pode pôr à venda, desde que notifique o inquilino, desde um prazo... também 30 dias. Isso, tem um prazo de 30 dias para que ele possa se manifestar. Nessa retomada do imóvel, o locador não pode, em nenhuma hipótese, retomar se o contrato ainda estiver vigendo. Então. Não se o contrato já tem acabado e ele passa a viger por tempo indeterminado. Sim. Aí vai entrar na regra de se o contrato passou dos 30 meses ou não. Com menos de 30 meses, ele vai ter que esperar. Com mais de 30 meses, ele pode denunciar o contrato. Mas, em regra, o locador não pode, em nenhuma hipótese, pedir o imóvel. Sandra, espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, viu? E olha, tem um recadinho para dar aqui. Eu quero, antes de tudo e mais nada, agradecer a presença do Fernando, do Júlio e também do Luciano, que é advogado especialista em Direito Imobiliário e também pós-graduado em Direito Imobiliário pela PUC do Paraná. Obrigado. Obrigado. Próxima live, eu já vi vocês conversando aqui, soprando um no ouvido do outro aqui, que já tem uma live encaminhada, né, Júlio? Estamos pensando já Então. em abordar crimes cibernéticos. Que está muito em alta, Sim, até nesse mesmo momento. as pessoas hoje estão sofrendo represálias também sobre isso. Tem WhatsApp, tem celular, tem internet, tem tudo envolvido aí que pode prejudicar o teu dia a dia, a tua vida, principalmente os adolescentes, os jovens que esquecem das coisas. O Facebook no final do mês passado foi invadido, muitas contas tiveram números de telefone, e-mails e também endereços roubados. Até fazendo uma chamada aí para quem estiver interessado nessa live, a gente vai comentar, inclusive, da responsabilidade de quem está em grupo de WhatsApp em que exista um crime, né? Os administradores dos grupos. Existem várias sentenças judiciais já condenando quem é administrador do grupo do WhatsApp e não faz nada em relação ao que está acontecendo lá. Casos de bullying, que é o mais comum. E tem muitas sentenças, algumas delas até mesmo aqui no estado do Paraná, que o administrador sofreu sanções. Obrigado pela presença de vocês, até a próxima. E eu tenho um convite para você que está em casa aí, a live de amanhã já está agendada e é um assunto que o povo gosta. Cirurgia bariátrica na nossa coluna de bem-estar. Então, a partir das 4 da tarde, amanhã, você pode tirar suas dúvidas, buscar esclarecimentos sobre essa cirurgia, que ela é tão popular, mas ao mesmo tempo desperta tanto medo nas pessoas. Uma ótima tarde para vocês, até a próxima e a gente se vê no SBT Paraná, 5 para 7 da noite, com as notícias do nosso estado. Tchau, tchau.